Salve, salve, concurseiro e concurseira. Então, vou trabalhar com vocês no projeto Na Letra da Lei, hoje, em cima do que foi alterado com o advento do pacote anticrime em cima do Estatuto do Desarmamento, ou seja, os impactos do pacote anticrime na Lei 10.826 de 2003, conhecido como Estatuto do Desarmamento. Vou, especificamente em cima desses pontos, vamos fazer várias interpretações, elucubrações, vou também fazer um apanhado em cima da Lei dos Crimes Hediondos, fazendo o link justamente para ver aquilo que efetivamente impactou aí com base nessas alterações. Perfeito? Logo de cara, vem comigo, ó. Já abordo aqui com vocês o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que traz o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Preste atenção. O artigo 16 ele vai trazer várias condutas, tá? Desde quando começou a vigorar com o advento do Estatuto do Desarmamento, até então, quanto às condutas, não mudou nada. O que mudou efetivamente foi em cima do objeto material e a denominação do crime. Porque hoje fala, praticando essas condutas e tendo em vista aqui, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. E a consequência penal é uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. O que veio mudar? Com base nessa redação nova, de acordo com a Lei 13.964 de 2019, que trouxe o pacote anticrime. Antes, a redação trazia, além do uso restrito, também falava a respeito do uso proibido. E a redação, depois do pacote anticrime, encaixa no 16 caput só arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. Saiu o de uso proibido. Mas onde foi parar o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido? Se saiu do 16. Será que ele foi colocado em outro tipo legal? Será que ele é uma modalidade qualificada do crime previsto no artigo 16 caput? Então vem aqui comigo que eu vou botar aqui a estrutura agora para vocês, de acordo com o pacote anticrime. A estrutura do artigo 16 o Estatuto ficou da seguinte forma. Aqui eu vou ter o 16 caput, e no 16 caput eu tenho o crime de posse ou porte. Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, presta atenção. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Beleza? Artigo 16 caput. No 16, parágrafo 1º, aqui eu vou ter a modalidade equiparada. Ou seja, a modalidade equiparada do caput. Por exemplo, vai trazer aqui, que é equiparado ao caput, o indivíduo que detiver a portar uma arma de fogo, mesmo que ela seja de uso permitido, mas se ela tiver com a numeração suprimida ou adulterada, passa a ser de uso restrito por equiparação, na forma do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º. Então, no 16, parágrafo 1º, eu tenho as modalidades equiparadas do caput. E agora eu também tenho o 16, parágrafo 2º. Esse 16, parágrafo 2º, eu posso falar que é uma modalidade qualificada. Por que qualificada? Você pega como referência a pena do caput, que é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Quando você vem aqui, no artigo 16, parágrafo 2º, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Então, posso falar que é uma modalidade equiparada. Mas que crime é esse? Olha, uma modalidade qualificada. Mas que modalidade qualificada é essa? O que está aqui no parágrafo 2º? Agora, eu posso afirmar para vocês que no parágrafo 2º eu tenho crime de posse ou porte ilegal. Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Beleza? Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Está previsto hoje no 16, parágrafo 2º. Então, essa é a estrutura que nós temos hoje. A única modalidade qualificada prevista no Estatuto do Desarmamento é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. É o único crime qualificado previsto no Estatuto. Depois do pacote anticrime que veio trazer essa inovação, porque antes ele estava previsto aqui no 16 junto com o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Essa é a primeira observação que eu tenho para passar para vocês que veio alterar, tá? Agora, minha pergunta é o seguinte:
aprofundando e fazendo uma combinação com a Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, artigo 16 caput do Estatuto do Desarmamento, e sua modalidade equiparada, prevista no 16, parágrafo 1º, são considerados crimes hediondos? E aí, vem comigo. A resposta parece ser fácil, mas não é. E eu vou pegar como referência o artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Lei 8.072 de 1990. Aqui, ó. O artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Lei 8.072 de 1990, fala o seguinte, ó. Considera-se também hediondos. Inciso 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. E aqui, ó, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E aí, pessoal? Quanto à redação legal, você pode observar que falou só da arma de fogo, especificamente, ó, de uso proibido. Não citou a arma de fogo de uso restrito. Ou seja, falou posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Sendo que deixou de mencionar de uso restrito. Pergunto para vocês. Vamos lá. Se você analisar o critério legal, pelo critério legal, que é o critério adotado pelo ordenamento jurídico para considerar uma infração penal, ou melhor, um crime como crime hediondo, é aquilo que está previsto em lei. Não cabe ser feita uma analogia mal à parte. Então, analisando literalmente, falou posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Deixou de fora de uso restrito. Se você vai fazer um concurso, você vai seguir o que está na lei. Porque se colocar de uso restrito está errado, porque não foi mencionado. Apesar de que ter citado aqui o artigo 16, porque o correto, se quer falar da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, deveria citar o parágrafo 2º do Estatuto, é onde que fica localizado essa modalidade qualificada aí, esse crime, beleza? Mas citou só o 16. O que eu aconselho para vocês? Eu aconselho para vocês seguir o que está no texto legal. Não falou de uso restrito, então não cabe ser feita aí uma analogia em mão à parte, beleza? Mas antes dessa alteração com o pacote de crime, citava o artigo 16 e falava posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Estava só o 16. Só que citava o 16 e não especificava se era o 16 caput. E sendo que a estrutura antes do pacote de crime do artigo 16 era a seguinte, ó. Tinha o 16 caput e o 16 parágrafo único, tá? No 16 parágrafo único aqui, ó, tinha as modalidades equiparadas. Sendo que a lei dos crimes hediondos só falou o quê? Artigo 16. Aí ficou aquela discussão a respeito se as modalidades equiparadas previstas no 16 parágrafo único, na época, poderia também ser considerada crimes hediondos. Então, quanto a doutrina tinha divergência, porque a alegação é que, como a lei dos crimes hediondos adota o critério, o sistema legal, não tinha previsão do parágrafo único, portanto, não poderia ser considerado crime hediondo. Entretanto, o STJ se posicionou a respeito desse fato e acabou decidindo que a modalidade prevista no parágrafo único do artigo 16 também era considerada crime hediondo, tendo visto que, fazendo-se uma interpretação teleológica, se é uma modalidade equiparada, ou seja, tem a mesma consequência penal para o caput, então também tem que ser considerada crime hediondo. Esse posicionamento do STJ que eu trouxe para vocês aí o julgado e vou mostrar. Tá? Isso antes do advento do pacote de crime. Agora, com o pacote de crime só falou que posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Então, se você analisar friamente, literalmente, e pegando como referência o critério legal, deixou de lado de uso restrito. Tá? Aí a minha pergunta é o seguinte, vamos supor aqui, ó, que o indivíduo praticou o 16, era considerado crime hediondo, e ele praticou o 16, envolvendo aqui, ó, o uso restrito, tá? Se você pegar, ele praticou um crime hediondo. Com o advento que falou só a de uso proibido, nessa parte seria uma analogia ou seria uma novatio legis em melius? Seria um exemplo de novatio legis em melius, porque essa parte nova
Se você interpretar que só encaixa de uso proibido, quem praticou antes, respondendo pelo crime de onda em cima de uso restrito, como de uso restrito saiu de cena, nessa parte ela trouxe um benefício para a gente. Então poderia o quê? Retroagir. Exemplo de aplicação da novatio legis in medias. Beleza? Só que vai ter muita divergência a respeito disso ainda. Então, para concurso público, você vai seguir o que está no texto legal. Falou crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, mas eu falo concurso público a nível de PRF, Polícia Federal, Polícia Civil, a nível que não seja de carreira jurídica. Obviamente, se for carreira jurídica, vai ter aprofundamento, você vai ter que citar, se for uma prova discursiva, vai ter que citar as correntes, e não chega a ser desse nível para PF, PRF, Polícia Civil, DPEM. Basicamente, se cobrar ali dos crimes hediondos fazendo referência aos estatutos aumentos, vão querer saber que está dentro do texto legal. Mas pegando o critério que é adotado, o critério legal, se omitiu quanto ao de uso restrito, é isso que você vai seguir aí para fins de concurso dentro desse nicho que eu falei para vocês. Perfeito? Então aqui, ó, trago uma indagação para vocês a respeito a modalidades equiparadas do artigo 16, parágrafo único, antes do pacote anticrime. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Também eram consideradas crimes hediondos de acordo com o STJ? Sim, ó. Olha o julgado. Formativo 657 do STJ, foi publicado dia 25 de outubro de 2019. Relator, ministro Nefi Cordeiro, ó, sexta turma por unanimidade. Ramo do direito, direito penal. Tema, artigo 16, Estatuto do Armamento, ó, delito considerado hediondo. A Lei 8.072 foi alterada pela Lei 13.497, que introduziu o artigo 16 aí no parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Olha o destaque aqui, ó. A qualificação de hediondez aos crimes do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, inserida pela Lei 13.497 de 2017, abrange os tipos, ó, do caput e as condutas equiparadas previstas no seu parágrafo único. Ou seja, com base naquela estrutura anterior, as modalidades equiparadas estavam aqui no parágrafo único. Tá? Vem comigo agora, as informações do teor. O artigo 16 da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, prevê gravosas condutas de contato com a arma de fogo, acessório e munição de uso, ó, proibido ou restrito, vindo seu parágrafo único a crescer figuras equiparadas em gravidade e resposta criminal. Dessa forma, ainda que algumas das condutas equiparadas possam ser praticadas com armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao ponto de torná-las com reprovação criminal equivalentes às condutas do caput. No artigo 1º, parágrafo único da Lei dos Crimes Hediondos, com redação dada pela Lei 13.497 de 2017, o legislador limitou-se a prever que o delito descrito no artigo 16 do Estatuto, ó, é considerado hediondo. Assim como a equiparação é tratamento igual para todos os fins, essa parte aqui é importante, ó, como a equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa, ao ser qualificado como hediondo do artigo 16, as condutas equiparadas devem receber igual tratamento. Beleza? Então, pegando como referência esse posicionamento do STJ, o artigo 1º, parágrafo único da Lei dos Crimes Hediondos só citava o 16 caput. Mulher, nem especificava que era o caput, só citava o 16. E passaram a entender pelo fato de não ter mencionado expressamente o parágrafo único, terem visto o critério legal, o parágrafo único, as modalidades equiparadas não era considerado crime hediondo. O STJ falou não. Não, porque são modalidades equiparadas, a resposta penal tem que ser a mesma. Entra também aqui o parágrafo único como crime hediondo. Foi o posicionamento do STJ. Isso antes do pacote de crime. Agora, com base no pacote de crime, eu falei para vocês que citou 16, não especificou o caput, mas falou que é crime envolvendo o quê? Posse ou porte ilegal de arma de fogo só de uso proibido. E se omitiu conta de uso restrito. E aí? Será que de uso restrito se encaixa? Se você seguir o critério legal, a lei não falou de uso restrito, então deixou de ser considerado crime hediondo nessa parte novatio legis in medios. Tá? Esse posicionamento, né, que vai seguir, porque você está estudando para concurso público, geralmente, prova objetiva vai cair o quê? O texto da lei. Agora, se fizer uma interpretação, vamos buscar o quê? Qual é o fim da lei em rotular aquela infração penal como crime hediondo? Pegando até como referência esse julgado do STJ, para ver se
poderia abarcar também toda a estrutura do artigo 16, desde o 16 caput, como também o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que fala de uso proibido ali. Perfeito? Então essa é a minha primeira observação. Quanto à outra observação, é que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é o 16 caput, e o de uso proibido virou uma modalidade qualificada. Pode observar que o parágrafo 2º fala o seguinte, do artigo 16. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, uma arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Tá? De 4 a 12 anos. Agora, você tem que tomar um cuidado com o seguinte, porque pelo texto legal falou arma de fogo de uso proibido. Não falou quanto a munição e quanto ao acessório. E aí? Se for munição e acessório, seguindo o texto legal, falou só arma de fogo de uso proibido. Porque o ideal era falar o quê? Munição, acessório e arma de fogo de uso proibido. Então, nessa parte qualificada, se omitiu quanto os outros objetos materiais. Então, tem que ficar ligado em cima do texto legal. Porque se você falar que se encaixa também munição ou acessório, pode ter o entendimento que você está fazendo uma analogia em mão à parte, porque direito penal é o princípio da legalidade. Olha como é que ficou a pena do porte ilegal, de 4 a 12 anos. Então a pena ficou altíssima. E além disso, é considerado crime hediondo, com base no artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Lei 8.072 de 1990. Beleza? Então, para concurso público, você vai seguir o quê? O que está na lei. A lei falou, estou falando concurso público nicho, daquele que eu citei, carreiras policiais, PF, PRF, DPEM, tribunal para técnico, para analista. Agora, foi para a área jurídica, esquece. Vai ter que detalhar mais, vai ter que se aprofundar, pegar a jurisprudência, porque numa prova discursiva, até mesmo na prova objetiva, já pode exigir um raciocínio mais aprofundado. Tá? Mas isso que eu falei já é o suficiente para você fazer uma interpretação e já ver aqui o que está faltando. Né? Porque você pegar aqui o parágrafo 2º, conforme eu grifei ali em amarelo, só falou arma de fogo de uso proibido. Não citou a munição e nem o acessório. Tá bom? Vamos agora para o artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. E o que o pacote anticrime veio alterar no que diz respeito ao artigo 17. O que veio alterar primeiramente foi a pena. A pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo hoje é uma pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa. Mas qual era a pena antes do pacote anticrime? Então a redação anterior trazia como consequência penal quem praticasse comércio ilegal de arma de fogo uma pena de reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Depois do pacote anticrime, essa pena saiu de 4 anos, a pena mínima foi para 6 e a pena máxima de 8 foi para 12 anos. Então, um exemplo aqui de novatio legis in melius, ou melhor, novatio legis impejus, ou seja, uma lei nova, mais grave, aumentou a pena. Então ela não pode retroagir quem praticou o fato delituoso antes do advento do pacote de crime, ela não pode retroagir porque ela está trazendo um prejuízo aí para o agente. A novatio legis impejus nesse ponto. Além disso, o artigo 17 trouxe o parágrafo único, ou o parágrafo único já tinha. O parágrafo único já tinha, tá? Hoje a estrutura do artigo 17 é essa aqui, O 17 caput, eu tenho aí o comércio ilegal de arma de fogo, propriamente dito. No artigo 17, parágrafo 1º, eu tenho aqui, uma cláusula de equiparação. E no artigo 17, parágrafo 2º, aqui eu tenho a figura do agente disfarçado. Beleza? Então a estrutura 17 está assim. Antes, aqui no parágrafo único, falava sobre a equiparação envolvendo atividade comercial e industrial, mesmo que ela fosse realizada em um comércio irregular ou clandestino, o indivíduo ele poderia vir a responder pelo comércio ilegal de arma de fogo, porque tinha essa equiparação, ele poderia ser configurado como comerciante ou industrial, sendo que esse parágrafo único foi no parágrafo 1º do artigo 17, beleza?
Já o parágrafo 2º, ó, traz uma modalidade equiparada, falando a respeito do agente policial disfarçado. Ó. Vem comigo, parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório e munição, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado. Agora preste atenção no detalhe importante. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, está legitimando a conduta do agente policial disfarçado se alguém vendeu, entregou arma de fogo, acessório e munição para ele e, tendo em vista ele já possuir elementos probatórios razoáveis da conduta de forma que a conduta estava sendo realizada pré-existente, uma conduta criminal, não vai gerar aí nenhum tipo de ilegalidade, principalmente no que diz respeito ao flagrante preparado. Porque o flagrante preparado ocorre quando o sujeito, o agente provocador, ele induz, em tese, o sujeito ativo dessa infração penal que gerou, consequentemente, ali um crime impossível. Eu não posso nem falar infração penal porque ele vai ser crime impossível. Enfim, o agente provocador, ele provoca a vítima, induz a vítima a praticar o crime. Tanto é que se ele não fosse devido à provocação dele, a pessoa talvez não praticaria o crime. Por isso vai gerar o crime impossível, chamado de flagrante preparado, súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Aqui é diferente, está falando da figura do agente policial disfarçado. Ele está disfarçado, ele já colheu elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente e chegou naquele local, alguém vendeu para ele. Então ele não induziu a pessoa a vender, a pessoa a entregar. A pessoa foi lá por ter em vista sua própria voluntariedade e comercializou. Então vai ser responsabilizado pelo comércio ilegal de arma de fogo e não vai ser configurado o flagrante preparado. Isso de acordo com a lei. Importante você ressaltar também, no material colocar uma observação, que o agente disfarçado é diferente do agente infiltrado. Né? O agente infiltrado, para se infiltrar numa organização criminosa, requer ali uma decisão judicial nesse sentido. A figura do agente infiltrado você pode pegar como referência o artigo 10 da Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa. Você pode pegar como referência também o artigo 53, inciso 2, inciso 1, artigo 53, inciso 1 da Lei de Drogas. O agente infiltrado também na internet, que está tanto hoje na Lei de Organização Criminosa, como também no artigo 190A até o 190I do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o agente infiltrado, no meio de obtenção de prova, requer autorização judicial. Diferentemente aqui do agente policial disfarçado, ele vai estar como se fosse um agente da inteligência, do serviço de inteligência, para colher os elementos pré-existentes e, se caso ali a pessoa vier praticar o crime perante a ele ali em flagrante delito, nada impede ele dar voz de prisão em flagrante, prender essa pessoa em flagrante, tendo visto que está na condição de agente policial disfarçado, mas ele não induziu a pessoa a praticar a infração penal. Por isso não vai gerar o flagrante preparado, isso fazendo assim uma interpretação bem rasa. Não vamos aí se aprofundar para não perder o objetivo aqui de você saber o que efetivamente alterou. Tá bom? Então, o parágrafo 2º tem a figura do agente disfarçado aí que foi introduzido de acordo com o pacote de crime. O agente disfarçado está no artigo 17, parágrafo 2º, do Estatuto do Desarmamento, no artigo 18, parágrafo único, também do Estatuto do Desarmamento, e no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei de Drogas. Essa figura nova do agente disfarçado, nova que eu falo assim, com base no texto legal, deixando expressamente, falando agente policial disfarçado, veio com o advento do pacote anticrime. Comércio ilegal de arma de fogo, eu posso rotulá-lo como um novo crime hediondo, porque, tendo visto o pacote anticrime, ele foi introduzido no rol dos crimes hediondos, lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 3º, que fala que o comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17, é crime hediondo. E uma observação importante, aqui citou o 17. Então aqui vai se encaixar como crime hediondo, tanto o comércio ilegal de arma de fogo de uso permitido, como também o de uso restrito ou proibido. Tá? Os dois, ou melhor, os três, uso permitido, uso restrito ou proibido, as três modalidades aí envolvem o quê? A rotulação como crime hediondo. Beleza? Lembrando agora, se tiver um comércio legal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, arma, munição, acessório de uso restrito ou proibido,
Além do indivíduo responder pelo artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, ele vai responder também combinado com o artigo, combinado com o artigo 19 também do Estatuto. Por quê? Aqui no artigo 19, ele vai trazer uma causa de aumento de pena, a pena pode ser aumentada de metade se o comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico nacional de arma de fogo, forem de uso restrito ou proibido. Aí aumenta aí de metade, beleza? Então não vamos esquecer aqui desse detalhe. Avançando, tráfico internacional de arma de fogo é um crime genuinamente de competência da Justiça Federal. Tráfico internacional de arma de fogo está previsto no artigo 18 e veio a receber também o impacto de acordo com o pacote anticrime. O que mudou? A princípio, mudou a pena. Porque a pena antes era uma pena de reclusão de 4 anos e a máxima 8 anos. Junto com a pena privativa de liberdade e reclusão tinha a pena de multa. Com o pacote anticrime, a redação ficou da seguinte forma, com uma consequência penal dobrou. Saiu a pena mínima de 4 anos, foi para 8, e a pena máxima de 8 foi para 16 anos. Então teve uma duplicação na pena privativa de liberdade. Exemplo aqui de novatio legis impejus. Tá? Então, novatio legis impejus. Além disso, o artigo 18 ele só tinha a figura do caput. Agora a estrutura dele é essa. 18, caput, e o artigo 18, parágrafo único. O que fala no artigo 18, parágrafo único? No artigo 18, parágrafo único, fala sobre o agente policial disfarçado. Então também tem a figura do agente policial disfarçado no artigo 18, parágrafo único, beleza? E também é considerado crime hediondo com base no artigo 1º, parágrafo único, inciso 4º da Lei dos Crimes Hediondos. Fala o seguinte, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18, é rotulado, é considerado como crime hediondo. Esse tráfico internacional de arma de fogo abrange também aqui o acessório, a munição, e é importante ressaltar que pode ser de uso permitido ou de uso também restrito ou proibido. Tranquilo? Vamos avançar, vem comigo. O parágrafo único vai trazer a modalidade equiparada. Basicamente ele repete, quase repete a redação que estava lá no artigo 18, parágrafo, ou melhor, 17, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Tem a diferença quanto aqui a conduta. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório à munição em operação de importação, sem a autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal persistente. E aqui falou só em operação de importação. Perfeito? Vem comigo, redação nova também do artigo 20. Olha como é que era a redação anterior. A redação anterior falava o seguinte: os crimes previstos no artigo 14, porte ilegal de arma de fogo permitido, 15, disparo de arma de fogo, 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 17, comércio ilegal de arma de fogo, 18, tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada da metade, se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º desta lei. Então, a título de exemplo, só para ficar bem massificado na sua cabeça, no meu caso, eu pequeno, hoje eu tenho meu porte com base no artigo 6º, inciso 2 do Estatuto do Desarmamento. Aí imagina o seguinte, pego a arma de fogo com a intenção de efetuar disparo de arma de fogo em via pública em direção a ela, começo a atirar. Dei 15 tiros. Pratiquei o artigo 15, disparo de arma de fogo em via pública. Além disso, pelo fato do meu porte estar com base no artigo 6º, inciso 2, antes da alteração à Constituição Federal no artigo 6º, inciso 7º. Então, hoje, fazendo uma interpretação, uma atualização com a alteração que teve na Constituição, entendo que esteja no artigo 6º, inciso 2. Eu vou responder pelo disparo de arma de fogo e minha pena vai ser majorada de metade. É isso que fala o artigo 20 aqui. Olha o crime que eu pratiquei. O 15 e o meu porte baseado em cima do artigo 6º, inciso 2. Então, minha pena é aumentada de metade. Tudo bem? Se for um policial também, policial civil, policial militar, policial federal, policial rodoviário federal, tudo baseado em cima do artigo 6º, inciso 2.
qualquer, aqui ó, integrante dos órgãos da empresa referido nesses 3 artigos aqui que vier praticar um desses 5 crimes, vai ter a pena majorada de metade. Mas o que o pacote anticrime veio a mudar em cima do artigo 20? Primeiro que ele pegou e tirou, né, um pedaço da redação do artigo 20 e colocou no inciso 1 e criou o inciso 2, uma modalidade nova aqui. Então aqui, ó, fala, o artigo 20, nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade. Então, quanto à causa de aumento de pena, só voltar aqui rapidinho, pessoal. Quanto à causa de aumento de pena, não mudou nada, porque a pena é aumentada, ó, da metade, beleza? Aí o inciso 1, ele vai repetir basicamente essa redação aqui, ó. O inciso 1 vai repetir a redação que está no artigo 20 caput com a redação anterior. O que mudou efetivamente é aqui o inciso 2, que fala o seguinte: a pena é aumentada da metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então especificou, ó, reincidente específico nesses crimes. Já foi condenado, condenação transitou em julgado e ele praticou novamente um desses crimes. Ele é considerado reincidente específico. Essa reincidência específica vai gerar para ele, ó, uma causa de aumento de pena. A pena vai ser aumentada de metade. E detalhe, ó, regra geral, a reincidência ela é uma circunstância agravante com previsão no artigo 63 do Código Penal. Então, regra geral, praticou o fato delituoso, já foi condenado por crime doloso, condenação transitou em julgado, ficou confirmado que ele era reincidente, vai incidir uma circunstância agravante. Tratando-se de estatuto de desarmamento, uma reincidência específica em cima dos crimes do 14 até o 18, essa reincidência específica, ao invés de ser agravante, ela foi considerada causa de aumento de pena. Professor, juridicamente tem diferença? Claro, porque a circunstância agravante ela é avaliada na segunda fase da dosimetria da pena. E de acordo com o professor Leonardo Schmidt de Bem, ao invés de ele falar dosimetria, ele traz a teoria da injunção da pena. Enfim, só a título de conhecimento. Então ela é avaliada na segunda fase da dosimetria da pena. Perfeito? A circunstância agravante. E de acordo com o STJ, tendo circunstância agravante, independentemente da quantidade dela, jamais pode ultrapassar a pena máxima. Então pega como referência o crime aqui, ó, do 16 caput. A pena desse crime aqui, ó, 16 caput, é uma pena de 3 anos, ó, privativa de liberdade, 3 anos, podendo chegar até 6 anos. Se tem agravante, jamais pode ultrapassar essa pena aqui máxima. Tá? Não pode ultrapassar a pena máxima se tiver agravante. Beleza? Esse posicionamento prevalece. Agora, se tiver causa de aumento de pena, uma causa de aumento de pena é avaliada na terceira fase da dosimetria da pena, poderá sim ultrapassar a pena máxima. Então, nesse exemplo aqui, ó, do artigo 20, inciso 2, a reincidência específica ela não está como circunstância agravante, e sim como causa de aumento de pena. Aplicando-se aqui a pena, um aumento de metade, você jogando em cima da pena máxima, a pena máxima poderia chegar a quantos anos? 9 anos. Ou seja, ultrapassando a pena máxima que vem no caput, que é 6 anos. Já se agravante não poderia ultrapassar os 6 anos. Então essa reincidência pode cair muito em concurso público, você vai se ligar nisso. Não é qualquer tipo de reincidência, é uma reincidência específica nos crimes que estão no artigo 20, caput, e a reincidência específica prevista na lei do estatuto de desarmamento, ela entra como causa de aumento de pena e não como circunstância agravante. Perfeito? Essas são observações que eu tinha que fazer a respeito do artigo 20. Agora, um ponto muito também complicado, que muita gente acaba confundindo, é o artigo 21. E com base em todas essas alterações, eu coloquei uma tabela justamente para solucionar qualquer tipo de problema que você pode encontrar pegando material desatualizado e até mesmo lendo só a lei, que pode gerar uma confusão aí na tua cabeça. Então vem comigo, o artigo 21 fala o seguinte, ó, os crimes previstos no artigo 16, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o 17, comércio ilegal de arma de fogo, 18, tráfico internacional de arma de fogo, são insuscetíveis de liberdade provisória. Você pode observar aqui, ó, tá, vide ADIM, ou seja, vide ação direta de inconstitucionalidade 3112-1, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade mencionada aí, ela declarou inconstitucional essa proibição prevista no artigo 21 do Estatuto de Desarmamento da liberdade provisória, ou seja,
proibiu qualquer tipo de liberdade provisória, tratando-se do 16 ao 18, não tendo nem liberdade provisória com pagamento de fiança e nem a sem fiança. Aí o STF foi lá e declarou o quê? Inconstitucional. Inconstitucional por ferir o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, beleza? Então, esse artigo 21, ele não tem mais aplicabilidade. Se o STF declarou inconstitucional, significa dizer que o artigo 21, ele foi o quê? Declarado nulo, porque a declaração de inconstitucionalidade vai gerar a nulidade. Perfeito? Agora, coloquei um quadro e vou trazer os esquemas para você nunca mais ter nenhum tipo de dúvida tratando-se do Estatuto de Desarmamento. Primeiro detalhe importante aqui, ó, é o artigo 14, parágrafo único. No artigo 14, parágrafo único, se você pegar lá e não está com uma lei atualizada nem nada, vai falar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável, tá? Só que o STF, ó, declarou isso inconstitucional. Então não tem mais aplicabilidade ao artigo 14, parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal entendeu, através dessa ADI aqui, ó, que é inconstitucional por ferir o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio você vai aplicar no crime de disparo de arma de fogo. Também ele era considerado literalmente como um crime inafiançável. STF, mais uma vez, declarou inconstitucional por violação do princípio da razoabilidade. E aqui, ó, o artigo 16, 17 e 18, que eu li com vocês que está no 21, foi declarado também inconstitucional pelo STF, ó, por violar o princípio da presunção de inocência, do estado de inocência, razoabilidade, tá? Então foi declarado inconstitucional todo o artigo 21 com base nessa ação direta de inconstitucionalidade. Professor, então faz um resumo aí para mim daqueles crimes que, em tese, cabem fiança e os que não cabem fiança. E os que cabem liberdade provisória sem fiança. Então vem aqui comigo, ó. Vamos colocar um esqueminha aqui, ó. Cabe fiança. Ou seja, vou deixar bem claro aqui, são crimes afiançáveis. Então, dentro do Estatuto de Desarmamento, quais desses crimes aqui são crimes afiançáveis, que cabem em fiança? Aí você vai botar aqui assim, ó. O artigo 12, que traz o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O artigo 13, omissão de cautela, tanto do caput como também do parágrafo único, tá? O artigo 14, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E o artigo 15, disparo de arma de fogo. Todas essas modalidades aqui, ó, todos esses crimes são crimes que cabem o quê? Fiança, todos. Perfeito? Agora, professor, coloca aí para mim quais são os inafiançáveis. Aqui eu vou deixar bem claro para vocês quais são inafiançáveis. Não tem como errar, beleza? E vou falar por que são inafiançáveis. Tu vai colocar o artigo 16, o artigo 17 e o artigo 18. Só chama atenção aqui para vocês, porque vamos pegar a interpretação que envolve aqui falando que é de uso proibido. Porque, com base no texto legal, só o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido que é crime hediondo, se baseando em cima do artigo 1º, parágrafo único lá, inciso 2 da Lei dos Crimes Hediondos, beleza? Então, esses crimes aqui, ó, hoje, eu posso falar que são inafiançáveis, porque eles são rotulados como crimes hediondos, com base no raciocínio que eu trouxe para vocês. Por isso que eles são considerados crimes inafiançáveis. Então, quais são os crimes inafiançáveis com base aí no Estatuto de Desarmamento, de acordo com o pacote anticrime? 16, envolvendo posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. 17, comércio ilegal de arma de fogo, tanto se for de uso permitido, uso restrito ou proibido. O 18, tráfico internacional de arma de fogo, uso permitido, uso restrito ou proibido. Tá? Todos aqui são inafiançáveis. Então, se eles são inafiançáveis, você vai colocar aqui, ó. Vou deixar bem claro. Não cabe liberdade, olha só, não cabe liberdade provisória com fiança. Beleza?
Não cabe liberdade provisória com fiança. E esse aqui, ó, cabe fiança, inclusive, tendo em vista a pena desses crimes, eu vou aplicar o artigo 322 do Código de Processo Penal. A fiança ela pode ser arbitrada pela autoridade policial. Tranquilo? Agora, professor, diz para mim quais desses crimes cabe liberdade provisória sem fiança. Aqui, ó. Quais desses crimes aqui cabe liberdade provisória sem fiança? Sem medo de errar, você vai colocar aqui, ó. Todos cabem liberdade, presta atenção, todos cabem liberdade provisória sem fiança. Todos. Porque a STF considera inconstitucional via uma lei proibir ali a liberdade provisória sem fiança. Quanto à inafiançabilidade, perfeitamente a lei pode trazer. Inclusive, tem os casos de crimes que não eram considerados crimes hediondos e passaram a ser e, portanto, se tornaram inafiançáveis. Agora, proibição de liberdade provisória sem fiança, proibição de liberdade provisória em sentido amplo, o Supremo Tribunal Federal entende que fere o princípio da presunção de inocência e o estado de inocência. Resumindo, todos os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, desde o artigo 12 até o artigo 18, aqui, ó, que eu envolvi, todos cabem liberdade provisória sem fiança. Todos. Agora, o que são inafiançáveis, não cabe liberdade provisória com pagamento de fiança, tendo visto ser crimes hediondos. O 16, quanto ao de uso proibido, 17 e o 18. E esses daqui são afiançáveis. Quem pode arbitrar a fiança? A autoridade policial, com base no 322, porque o que tem mais gravidade, que é o 15, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Pegando como referência 322, os crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos, a autoridade policial poderá arbitrar fiança. Beleza? Então esse é o resumo que eu fiz aí, com base nessa atualização envolvendo o pacote de crime. E para finalizar aqui, ó, olha só o texto legal com vocês, o 34A, foi introduzido aí no Estatuto do Desarmamento, tendo visto o pacote de crime também. Ó. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe individualizadoras de projéteis e de estojos de munição defragados por arma de fogo. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelo registro de elementos de munição defragados por arma de fogo relacionados a crimes para subsidiar as ações destinadas a apurações criminais, federais, estaduais e distritais. E aqui, ó, você vai ler esses parágrafos aqui, só para finalizar, só pegar o texto legal e a gente encerra aí esse ponto atualizando o Estatuto do Desarmamento com base no pacote anticrime. Então, aconselho vocês, caso sentiu alguma dúvida, assista novamente a aula. Se eu não fui muito didático, tenta pegar um material, tenta assistir outra aula para você fechar o raciocínio e complementar aí o conteúdo. Por quê? É um conteúdo que certamente vai ser cobrado em prova. Então, carrega esse conteúdo aí com uma atualização, leva para a tua prova, porque vai cair. E se Deus quiser, com base na minha aula, você vai matar essa questão. Tranquilo? Então, um abraço a todos aí, fique com Deus e até a próxima.